Olá! Sejam bem-vindos ao canal Histórias das Fotos. Grandes fotos são capazes de não somente registrar um momento, mas também de encapsular sentimentos, espíritos de um tempo, a sentimentalidade e a simbologia de uma época, de um acontecimento, de como a história se deu em imagem. Enquanto algumas fotos se tornaram o próprio emblema de um fato ou acontecimento, outras, no entanto e por motivos variados, não se popularizaram da mesma forma, nem por isso, porém, possuem menor valor histórico, documental e mesmo estético. Assim, selecionamos 30 importantes fotos históricas e raras, mas que não ilustram costumeiramente os livros ou o nosso imaginário. Vamos a elas. 1. Policial repreende um homem em São Francisco, no EUA, por não usar máscara durante a pandemia da gripe de 1918. 2. Familiares e amigos visitando pacientes em quarentena no Hospital Uleval, em Oslo, na Noruega, em 1905. 3. Celebração pela libertação do campo de concentração de Auschwitz, na Polônia, pelo exército soviético em 1945. 4. Sobreviventes do famoso acidente aéreo nos Andes, em 1972, quando as pessoas tiveram de recorrer ao canibalismo para sobreviver por 72 dias na neve. 5. Estátua de Davi, de Michelangelo, coberto por uma proteção de tijolos para impedir danos por bombardeios durante a Segunda Guerra Mundial. 6. Famosa casa à beira da praia em São Francisco, nos Estados Unidos, em 1907, pouco tempo antes de ser destruída por um incêndio. 7. Histórica foto da princesa Diana apertando a mão de um paciente de AIDS sem luvas em 1991, em época que o preconceito e a ignorância ainda pautavam as noções sobre o contágio da doença. 8. Selfie, tirada pelo czar Nicolau II, da Rússia, antes da Revolução. 9. Gaspar Valnhofer, aos 79 anos em 1917, o mais velho soldado australiano durante a Primeira Guerra Mundial, que já havia lutado em batalhas na Itália em 1848 e 1866. 10. Night Witches, grupo de pilotas russas que bombardeavam os nazistas em ataques noturnos, em 1941. 11. Policiais de Las Vegas diante de Mike Tyson, instantes após o lutador morder e arrancar parte da orelha de seu adversário, Evander Holyfield, em 1996. 12. O jovem Bill Clinton apertando a mão do então presidente John Kennedy na Casa Branca, em 1963. 13. Trabalhadores no alto da Torre Norte do World Trade Center, em Nova York, em 1973. 14. Antes e depois da Segunda Guerra do soldado soviético, Eugen Stepanovich Kobitev, à esquerda, em 1941, no dia em que foi para a guerra, e à direita, em 1945, ao fim do conflito. 15. Soldado britânico com sua filha pequena, ao voltar para casa em 1945. 16. Cetshwayo, rei dos Zulus, que venceu o exército britânico na Batalha de Isandlwana, em 1885. 17. Propaganda anti-britânica no Japão, em 1941. 18. Policial disfarçado em um dia de trabalho em Nova York, em 1969. 19. Acrobatas no topo do Empire State, em Nova York, em 1934. 20. Estrada cruzando a neve dos Montes Pirineus, na parte francesa, em 1956. 21. Soldado estadunidense salvando 2 crianças vietnamitas durante a Guerra do Vietnã, em 1968. 22. Enfermeira da Cruz Vermelha, anotando as últimas palavras de um soldado em seu leito de morte, em 1917. 23. Foto de um acidente de trânsito na Holanda, em 1914. 24. Uma mãe nativa americana com todo o seu carinho e seu bebê em 1900. 25. Um homem indígena em Nevada, nos Estados Unidos, olhando uma recém-construída ferrovia em 1869. 26. Menino completamente espantado vendo uma TV pela primeira vez em 1948. 27. 100 mil mulheres iranianas marchando em protesto contra a lei do hijab, que passou a forçar mulheres a cobrir a cabeça com o véu em Teherã,
em 1979. 28. Grand Central Terminal, estação de trem em Nova York, em 1929. Hoje em dia, os prédios altos ao redor da estação impedem a entrada do sol pelas janelas. 29. As belas cataratas do Niágara completamente em um rigoroso inverno congeladas em 1911. 30. Mineiros saindo de uma mina de carvão após um dia de trabalho em um elevador na Bélgica, em 1920. Essas 30 fotos históricas e raras capturam momentos marcantes que transcendem o tempo. Elas nos transportam para diferentes épocas, revelando histórias de coragem, superação e transformação. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pela história através dessas fotos extraordinárias. Até a próxima, e que possamos continuar descobrindo a magia que as imagens nos revelam.